Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me va descalzo y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Genira Carvalho, Sérgio, o Ellerson, Isabel Medeiros, Márcia, Iglis Lima, Quilila, professor Fernando Andrade já está na área. Fala, Everton. Grande, Beleza? professor. Beleza? Como é que tá aí? Tudo certo? Tudo bem, tudo O pessoal certo. tá entrando? E Galera aí, tá pessoal, entrando. tudo bem? Deem um salve aí. Me digam de onde vocês estão falando, onde vocês estão assistindo, para que concurso vocês estão estudando, para a gente já direcionar aqui a nossa conversa de hoje pro objetivo de vocês, né, Everton? Isso mesmo. O foco hoje vai ser carreiras policiais, né? Só que Direito Constitucional, artigo 5º, abrange qualquer concurso, né? Sim, Desde com INSS, certeza. Ainda mais a parte que nós vamos abordar aqui, né? Isso. Eu não sei o que você pensou, Everton, mas eu acho que a gente pode fazer tipo um bate-papo, trocando ideia aqui, interagindo com o pessoal que está com a gente. Pode Tá a ser. Camila lá, da PF. Tá em todas, hein, Camila? Tudo Pode bem? ser. Estou abrindo aqui o material que você me passou. Ok. Professor, quando o pessoal for entrando, aí você dá a sua introdução. Quem é o professor Fernando Andrade? Sim. É o rei dos concursos. Já foi aprovado em 12 concursos. Passei alguma coisa, mas bastante tempo, né? Você tá onde, Everton? Você tá falando de onde? Estou falando de Araripina, Pernambuco. Pernambuco. Não, Divisa com sotaque é bom Ceará e demais. Piauí. Bem pertinho. Divisa com Ceará e Piauí. Ah, esse sotaque é bom demais. Por enquanto, ficando nas básicas. Fabi. Tá ficando pelo caminho? Tá ficando estudando as básicas? O que é está ficando aí, Fabi? O Lucas chegando, a Isabelle. E aí, Isabelle, tudo bem? Você tá onde? Manda para nós. Isabelle foi minha aluna presencial, prodígio lá do INSS. Eu acompanhei ainda suas aulas no INSS, só que foi... O senhor chegou mais ou menos ali na reta final, não foi período de revisão? Sim, teve até uma certa altura. Depois foi pós-edital, né? Que eu peguei
o INSS, a turma do Focus. Ah, você tá aqui? Que legal! Bom demais! Parabéns, viu? Passar em concurso e ficar em casa é melhor que sei lá o quê. Então, eu estava falando aqui Everton, que eu entrei na reta final, né? Na parte de pós-edital. Foram 5 meses, né? Foi um edital longo na época. Eu acertei 96 pontos na prova. Bom também. 96, só que aí nem fiquei nos excedentes porque a concorrência era muito alta. Foi para Garanhuns, aqui em Pernambuco mesmo. Uhum. O INSS foi brutal, né? Brutal. Foi. Muito alta na Muita prova. gente. Muita Isso. gente. E daí tem a questão de escolha da lotação no momento da inscrição. E isso já dá uma debandada aí, uma divisão que nem sempre é igual. Daí fica aquela coisa, se eu tivesse feito para não sei aonde, se eu tivesse feito para não sei o quê. Isso. E acontece. Até no passado eu estava muito focado no INSS. Focado. Aí a gente naquela perspectiva, né, que ia sair o concurso. Só que não foi como a gente esperava, né? Aí apareceu esses concursos aí da carreira policial, DEPEN, apareceu agora Polícia Federal, PRF. Boa noite, Ivan. E vamos tentar, né? Sim, fazer, pô. Fazer prova, pegar rodagem aí de prova. E depois dessas provas aí, mesclar a magistratura, né? Ó, Reja, chefa. E aí, chefa? Tudo bem? A Reja foi uma aluna... Ô, Reja, eu vou contar a história aqui, hein, Reja? Foi uma aluna infiltrada na minha primeira aula do presencial do Focus em sei lá quando, isso, hein? 2012, 2013. Professor, só me confirma, você é do tempo do professor Adriano Marcon, do Fox, não é isso? Sim, Adriano Marcon é meu amigo. Isso mesmo. Depois entrou o professor Daniel Sena. Sim, depois veio o Senna. A gente era tudo professor do Alfa, né, na época. Isso. Eu dei aula primeiro no Focus antes do Alfa. Ainda carreiras presencial, bancárias. que o Focus não tinha online na época. Eu vi alguns vídeos seus que você falava sobre Banco do Brasil, carreiras bancárias, não são assim, não era? É que teve uma época que eu também estava fazendo essa parte de análise de edital, né? Que hoje o Tchê faz, o Marcelo faz bastante. E daí eu tava... O Focus não tinha online na época. E daí a gente deu aula no Alfa um período e daí voltamos pro Focus depois. Aí veio uma debandada do pessoal do Alfa pro Focus. Então, daí veio o Marcon, veio o Marcelo Adriano, eu, o Pablo. E daí, assim, né, hoje, cada um já no seu rumo, mas a grande maioria ainda no Focus, né? Pois é. Vamos dar a introdução? Vamos. Quer falar? Pode começar. Tá, pessoal. Conta aí, quem é o professor Fernando Andrade? Quem não me conhece, sou o professor Fernando Andrade, tá? Já fica o convite para seguir o meu perfil, @prof.fernandoandrade. Tá ali a foto, bravo. Eu sou juiz federal, tá? Aqui na 4ª região atualmente, mas fui aprovado no concurso da 3ª região. Eu fui aprovado em 12 concursos públicos, tá? Dentre eles, fui delegado de Polícia Civil, fui procurador da Fazenda Nacional, passei em vários concursos de tribunais, de analista, fui técnico judiciário da Justiça Federal e é isso, né? Então, assim, passei em concurso de todas as áreas que o pessoal normalmente estuda. Passei em bancárias, passei em tribunais, passei em jurídicas, né? Passei em policiais. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo é que concurso é tudo a mesma coisa. A diferença é o que você estuda e a forma, né, mais focada para uma determinada banca ou não. Mas a dinâmica do concurso é basicamente a mesma em todos os concursos. Hoje nós não vamos falar de concurso, não é isso, Everton? Isso. Necessariamente de concurso. Nós vamos falar de matéria, né? E o Everton pediu para eu participar da live e falar de direito constitucional na parte de carreiras policiais, né? O que tem aberto? DEPEN,
PCDF, me ajuda aí, Se eu Everton. não me engano, Tá Polícia do Paraná, autorizado PF Paraná, e PRF, Paraná tem PC vários. Paraná, acho que é isso, né? Tá bom, né? E, então, tem muita coisa de polícia aí. E um ponto comum, especialmente dos editais de carreiras federais, é inconstitucional a parte dos direitos e garantias fundamentais. É o que vem se repetindo aí em todos os editais. Os editais vieram um pouco mais... Não é nem que vieram um pouco mais enxutos, né? Mas são mais enxutos na parte de constitucional. A da PF deve vir um pouco mais, né? Mas DPEM e PCDF, nós temos ali a parte de direitos e garantias fundamentais, então você tem que saber, tem que estudar. Né? Tá tudo previsto aí agora, então agora é a hora de dar um pega e fazer tudo que aparecer. Né? Se dedicar ao máximo para conseguir entrar em uma dessas aí, beleza? Ainda que não seja coisa que eu venho falando, tá? O pessoal que está me seguindo já vê que eu venho falando, não deixe para fazer uma coisa, o concurso da vida e deixar os outros de lado. Ah, vou focar só no DPEM e esquecer o restante. Tem que fazer tudo, tá? Tem que fazer tudo. Ainda que você não vá se dedicar exclusivamente para esse concurso. Mas tem que fazer todos para pegar a rodagem de prova. Você vai separar uma semaninha ali, vai estudar mais coisa. E nesse estudar mais coisa, ainda que seja fora de um outro edital, talvez te dê uma visão diferente de uma matéria que você já estudava. E assim você vai evoluindo no estudo. Beleza? Isso O mesmo. estudo do direito, especialmente, esses concursos têm outras matérias das mais variadas, né? Estatística, inclusive. Em algum deles tem qual que é uma outra contabilidade, né? Que cai na PRF é o CTB, né? Só alguma CTB, diferença. na PRF. Então, assim, tem essas outras questões. Mas os concursos que caem direito, o direito, arroz com feijão, que a gente está acostumado, constitucional, administrativo, penal, processo penal, às vezes até civil, processo civil, isso aí tudo se conversa. Então, conforme você vai estudando, você vai descortinando isso e as coisas vão ficando muito mais claras na cabeça da gente, fica muito mais fácil de entender. Quem estuda comigo já está acostumado a saber que eu não tenho um perfil de aula de musiquinha, de mnemônicos muito, né, elaborados, porque eu não gostava de fazer isso quando eu estudava para concurso. E não é o jeito que eu gosto de desenvolver. É uma forma de estudo para você não esquecer nunca mais, mas não porque você cantou a musiquinha, não porque você decorou, porque não tem nada de errado, tá? Com esses esquemas. São importantes, são legais, mas eu quero desenvolver em vocês, ajudar a desenvolver em vocês o raciocínio jurídico. E fazer com que vocês, pensando sobre a questão da prova, vocês consigam chegar à resposta, ainda que não tenha decorado, pelo menos, as mais difíceis, né? Porque aquela decorebinha ali vai ter que ler, vai ter que estar habituado com o que aparece. Certo? Tá. Me diga aí, Everton, o que você quer que nós falemos no início? A gente pode começar sobre trazer aqueles conceitos principiológicos do direito constitucional, que é direitos individuais e coletivos, né? Tá. Aí Então fala vamos sobre conversar aqui, ó. Nós geração. vamos falar, gente, de Constituição Federal, de aspectos gerais dos direitos e garantias fundamentais. Eu estou olhando aqui porque eu vou abrir a minha Constituição, é só para eu me guiar aqui no quinto, tá? Não vou ficar lendo aqui, não. Até porque ler cada um lê o seu, né? Uhum. Só para a gente falar do que cai, especialmente no DPEM, né? Que é o que está mais na boca. Isso. Corredatum, regi actum. Corredatum é meu brother, lá de Moarama, analista da Justiça Federal, tá? Sambista de mão cheia. Sem som? Tá sem som para mais alguém? Me deu um salve. Cara sambista e estudando para magistratura, se não me falha a memória aí, né, Corredato? Tá estudando ou não? Ou tá só ensaiando? Então a gente começa a falar de direitos e garantias fundamentais. Na Constituição, tá lá no título 2, a partir do artigo 5º até o artigo 17, tá? Tá normal. Tá normal, então a gente prossegue. Muito bem. Artigo 5º ao 17. Você vai ter que ler isso aí, não tem jeito, tá? O que a gente vai estudar, o que a gente vai falar primeiro é do que é isso, do que esse título da Constituição está nos dizendo,
da evolução desses direitos com o tempo, porque o Everton já preparou um esqueminha ali, ó, de gerações e dimensões de direitos fundamentais, vou falar daquilo ali também. E vamos falar o que der, até a hora que der, enquanto a gente tiver o tempo aqui. Beleza? Primeira observação, tá? Direitos e garantias, direitos e deveres fundamentais são matérias tipicamente constitucionais. Como assim? Nós temos na nossa Constituição matérias que são tipicamente constitucionais e matérias que não são tipicamente constitucionais. As matérias tipicamente constitucionais, a gente consegue extrair até daquele conceito ideal de Constituição do Canutilho, que são organização do Estado, ou seja, forma de Estado, né? Organização dos poderes, a divisão, e no nosso caso aqui a tripartição das funções estatais, e os direitos e garantias fundamentais. Então, basicamente, essas são as matérias de índole tipicamente constitucional. Então, todas as constituições, para serem constituições, elas têm que tratar desses assuntos. Acontece que a nossa Constituição não se restringe a isso, né? Ela fala de muito mais coisa. Mas o importante para nós agora é que é uma matéria de índole tipicamente constitucional, é materialmente constitucional. Tá? Eu estou dizendo isso porque às vezes, o candidato não associa necessariamente a existência e a previsão de direitos fundamentais com um papel de restrição da atuação estatal. Tá? Então, o contexto de surgimento de constituições vem na tentativa, na realização da diminuição do papel do Estado e maiores direitos, permissões, possibilidades para os indivíduos. Tá? É nesse contexto que a gente tem que imaginar os direitos e garantias fundamentais e eles como normas constitucionais, materialmente constitucionais, como disse o corredato ali. Tá? Muito bem. Na nossa Constituição, ele já começa dando o nome ao título de direitos e deveres fundamentais. E a gente normalmente esquece dos deveres. A gente só fala dos direitos fundamentais. Você pode ver que é difícil você ver uma aula dizendo de deveres fundamentais. Mas o fato é que, no título 2, nós estamos diante de situações de direitos e deveres fundamentais. Por que são deveres também fundamentais e quando você lê o artigo 5º, você não consegue extrair necessariamente nenhum direito, nenhum dever, perdão? Me dê um exemplo de dever fundamental aí, Everton. Dever fundamental. Um dever fundamental famoso tem o dever fundamental de pagar tributos. Só que isso não é está muito elencado no artigo interessante, 5º, né? porque quando a gente pensando em dever fundamental, a gente associa o dever à realização de direitos. Tá? Então, um aspecto interessante e que nem todo mundo fala e muitas vezes passa despercebido para a gente é que dever fundamental são aquelas imposições para nós, indivíduos, na realização, na concretização de direitos fundamentais. Então, o dever de pagar tributo é fundamental porque você pega o dinheiro, isso é em tese, tá, gente? Aberto às críticas de desvios e corrupções, e mas você pega o dinheiro de quem tem dinheiro, de quem tem condição de contribuir e faz com ele a concretização, a realização de políticas públicas. Então, essas políticas públicas de saúde, de educação, de divisão de renda, de assistência, isso tudo são direitos fundamentais implementados com o dinheiro dos tributos. Então, um exemplo. Outro exemplo. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos, não é? Ele coloca lá como direito de todos, direito, dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado é tanto direito fundamental seu, como dever, como responsabilidade na sua atuação. Por isso que você tem a obrigatoriedade de observação de logística reversa, por exemplo, no caso de pilhas, baterias, lâmpadas, né? Embalagens que causam prejuízo ao meio ambiente, você tem a obrigatoriedade de entregar isso nos lugares certos, porque a lei manda como uma responsabilidade da sociedade. Outro dever fundamental. Lá no direito à família, ele fala que a educação é
dever do Estado e da família. A educação dos filhos menores, a educação das crianças em casa também é do Estado de fornecer a educação, mas também é dever da família zelar para essa educação. Então, nós temos, sim, na Constituição, não no quinto, mas no corpo da Constituição, espalhados deveres fundamentais. Eles não estão ali só de graça, tá? Então, essa é uma observação também interessante. Muito bem. Eu estava falando de o direito fundamental ser tipicamente constitucional e surgir num contexto de limitação do poder estatal. Então, vamos lá. Ó. As gerações dos direitos estão ali, está na tela. Né? O Everton colocou ali o gráfico que ele fez, o esquema. E isso acompanha um movimento histórico o movimento do surgimento das constituições, da melhora das constituições, da mudança que é feita nas constituições, é chamado de constitucionalismo. Tá? Constitucionalismo é um termo plurívoco, ou seja, ele tem vários significados, dentre eles, podemos pegar essa evolução das constituições no decorrer do tempo. E o constitucionalismo antigo começa lá no constitucionalismo hebreu, que é na época de Jesus, até um pouco antes de Jesus, em que se tinha já uma ideia de lei suprema como uma lei de Deus, tinha os profetas como as pessoas que tratavam, que traziam de Deus para os homens essa lei. Então já tem um embrião de constituição lá atrás. Né? Tem o constitucionalismo grego, de Atenas, com democracia, já tinha um embrião lá também de controle de constitucionalidade, tudo lá atrás. Depois nós tivemos um período de treva ali na Idade Média, e foi quando se consolidou o chamado absolutismo estatal. Né? Então ali a gente tinha realmente um momento em que teve a fragmentação muito grande de poder, com o surgimento dos feudos e dos senhores feudais, e daí muitos pequenos núcleos de poder, e estes pequenos núcleos de poder tinham a tendência, como todo mundo como detentor do poder tem, de abusar desse poder. E abusar. Né? E o abuso era sobre esses direitos. Hoje, que a gente vê como consagrado como direitos, mas já existia esse abuso de uma maneira muito mais sangrenta, vamos dizer assim. De tirar a vida, de expropriar bens. Então, neste momento, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, a gente teve essa consolidação do absolutismo estatal e daí uma diminuição do cidadão frente ao Estado. E quando o movimento da história é pendular, né? Então ele vai de um extremo ao outro de uma maneira muito clara e muito evidente. Então, a gente tinha esse embrião lá de Constituição, de direito supralegal, de controle de constitucionalidade, de democracia lá na Antiguidade. Aí depois você vem para a Idade Média, somem todos esses direitos, você tem o absolutismo estatal, você tem a ingerência massiva dos governantes na vida da população, e daí isso gera revolta. Né? Enquanto está tudo bem, enquanto o povo está conseguindo comer, está conseguindo pagar os tributos, tá beleza. Agora o cara vai apertando tanto, ele vai apertando tanto, que o povo se une, se revolta e cria espécies de limitação. Né? Vão surgindo essas espécies de limitação. Então, a gente tem um exemplo ainda na Idade Média, lá em 1215, da chamada Magna Carta Libertatis, a Magna Carta do rei João Sem Terra. Então, lá é um exemplo claro de que o rei foi apertando tanto os caras que eles não aguentaram mais. Falou, não dá. Aí se juntaram contra o rei e estabeleceram ali o que não é uma constituição, tá? É um chamado contrato de domínio, em que se juntou os barões do reino contra o rei para celebrar esse pacto, esse contrato de domínio, limitando os próprios poderes do rei. Então o rei assina aquilo. É muito supervalorizada, tá? A Magna Carta de 1215, porque o rei não cumpriu. O Papa da época ficou do lado do rei, e daí foi alegada a nulidade daquilo ali, foi saído pela tangente, né? Deu tapetão, vamos dizer assim, na Magna Carta Libertatis de 1215, e ele não cumpriu o que estava lá. Mas aquilo foi um documento emblemático em que o rei abriu mão de parte do seu poder para favorecer a população, e lá nós temos embriões do devido processo legal,
tem embrião aí de juiz natural, né? Tem algumas coisas, alguns institutos hoje muito bem desenvolvidos que ainda estão lá, né? Constando e valendo, né? Na Inglaterra, porque isso foi na Inglaterra, valendo lá ainda por conta do direito consuetudinário deles. Beleza? Então, isso. Poder estatal esgoelando a população e a população se revoltando, num primeiro momento, empurrando o Estado para longe dele. Não é isso? Então, quando os caras vieram lá pro rei, João Sem Terra, falou, rei, não tome o que é meu, não exproprie meus bens. Se a população está tendo a cabeça cortada, que era o que acontecia na época da Idade Média, sem devido processo legal, sem julgamento, sem recurso, sem porra nenhum, não me mate. E é nesse contexto que surgem os chamados direitos de primeira geração. Agora, essa nomenclatura, essa classificação, que é de Karel Vazak, a de primeira, segunda e terceira gerações, ela foi associada, foi um discurso meio de improviso que ele deu numa conferência, salvo engano, República Tcheca, não me lembro certinho onde que foi, e ele associou essas gerações de direitos aos lemas da Revolução Francesa. Então, isso foi bem depois que foi feita essa classificação. Mas essa divisão, não é bem uma divisão, ele deu um andamento histórico ao surgimento dos direitos fundamentais. Foi depois, mas foi genial acompanhando esses paradigmas de Estado que a gente tinha. São paradigmas do primeiro momento de Estado liberal. Né? O que é um paradigma do Estado liberal? O Estado pequeno, o Estado diminuído, para permitir que a população tenha direitos, para permitir que a população sobreviva, para permitir que a população tenha propriedade, para permitir que a população até influencie nos rumos políticos do Estado. Certo? Então, o Estado liberal, associado ao primeiro lema da Revolução Francesa, que é a liberdade, e colocando direitos de primeira geração ou dimensão, que são direitos chamados direitos, para tudo e presta atenção, negativos. Direitos negativos por quê? Porque você fala não para o Estado. Você fala, Estado não mexa comigo, Estado me deixe viver, Estado não tome os meus bens. Tá? Então é nesse primeiro contexto de tirar o Estado. Né? Por quê? Porque a gente tinha... a cada situação desses direitos, pelo menos até a terceira geração, que é onde realmente a coisa faz sentido, depois o negócio dá uma degringolada ali na quarta e quinta geração, mas em primeira, segunda e terceira geração, a gente sempre consegue atribuir essa característica a uma espécie de abuso de poder. E o primeiro abuso que aparece com a definição dos direitos de primeira geração é um abuso de poder político. É o Estado, é o governante agindo demais, sem razão, sem fundamentação, sem legitimidade na vida do povo. Então, primeira geração. Características. Associado ao lema da liberdade. Tá? Liberdade para quê? Para tirar o Estado e deixar o cara livre. Tirar o Estado significa direitos negativos. Direitos de abstenção, certo? O Estado não precisa fazer nada para ajudar a pessoa. Ele só precisa não fazer, que ele já vai estar fazendo uma grande coisa. Beleza? Lembra movimento pendular. O movimento foi, o Estado foi ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. O que acontece numa sociedade quando você tira o Estado e essa sociedade não é igual? Essa sociedade, ela não tem pontos de partidas equivalentes. As pessoas são diferentes e partem de pontos diferentes. Então, quem tem dinheiro tem mais facilidade para empreender, tem facilidade para criar empregos, para criar uma indústria, e quem não tem precisa trabalhar de empregado. Então, você tinha, na época, pessoas que trabalhavam de, sei lá, um sapateiro, e daí veio a Revolução Industrial, os caras fizeram uma indústria de sapato, e contrataram não só aquele sapateiro, mas de um monte de gente precisando trabalhar, que perdeu seus empregos, e barato. Então, o cara se o sapateiro demorava um dia para fazer um sapato, a indústria fazia 500 por dia. Só que contratava 500 pessoas e pagava muito menos do que o cara ganhava no trabalho manual dele. E daí, como tinha muita gente querendo e precisando trabalhar, o que acontece? O cara achata a mão de obra, achata o pagamento,
aumenta a carga de trabalho, a carga horária, e isso gera revolta, porque os caras levam o troço numa situação limite. E daí você tem não um abuso do poder político, porque o Estado está desse tamanho. Você tem um abuso do poder econômico. Porque quem tem dinheiro tende a ganhar mais dinheiro e quem não tem dinheiro tende a trabalhar para quem tem mais dinheiro. Então essa é a lógica. Aí você tem pessoas não conseguindo trabalhar, não tendo direitos de descanso, não tendo direitos a uma jornada digna de trabalho, uma remuneração digna e assim por diante. E a revolta, neste ponto, gera direitos de segunda geração. E daí, nesses direitos de segunda geração, você vem com direitos de igualdade, que é o segundo lema da Revolução Francesa. Só que a igualdade no segundo lema de Revolução Francesa não é a igualdade formal, simplesmente. É a igualdade material. Lá no paradigma da liberdade, que foi quando surgiram as primeiras constituições escritas, que é a Constituição Francesa de 1791 e a Constituição Americana de 1789, lá sim você já tinha igualdade formal. Porque o preâmbulo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão já diz: os homens nascem... Como é que é? Todos os homens nascem o quê? Iguais? Esqueci a outra palavra. Mas disse lá que todos os homens nascem iguais. E essa igualdade era uma igualdade meramente formal. A igualdade material vem a ganhar relevância. Ó, muita calma, tá? Nós estamos falando aqui de situações, uma divisão didática dos direitos fundamentais para uma análise. Não quer dizer, por exemplo, se você pegar as declarações, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que não vai ter direito de segunda geração lá. Não significa isso. Significa que não era a prioridade na época, que eles não foram efetivamente implementados. Se você pega, por exemplo, a Constituição Federal de 1824, que é a Constituição Imperial, ela tem um rol de direitos fundamentais lá. Não significa que ele era cumprido, mas está escrito. Tá? Então é mais ou menos isso. Os direitos, eles não foram surgindo assim de maneira separadinha na história. A gente tem os direitos de primeira geração com uma presença muito clara e mais forte até o final do século XIX, início do século XX, certo? No início do século XX, em 1907, por ali, o início ali, em 1903, 1907, tem uma ênfase, uma força maior para os direitos de segunda geração. Então, vamos fazer um resumo aqui, uma pausa na historinha e vamos estabelecer um esquema para gravar. Então, direitos de segunda geração surgem associados ao paradigma da igualdade da Revolução Francesa, e uma igualdade aqui não mais meramente formal, uma igualdade material, e a igualdade material é aquela que implica ações com a finalidade de diminuir a desigualdade. Então, você age, trata diferente, discrimina algumas situações para que eu tenha a diminuição desse aqui que está muito rico, está ganhando muito dinheiro, está explorando demais, e a subida desse aqui que está muito ferrado. Então, esse é o movimento da igualdade material ali ocorrido no início do século XX. Constituição de 1934, brasileira, inspirada daí na Constituição de Weimar, né? Que é uma Constituição, uma das primeiras constituições com esse viés mais social, ao lado da Constituição do México, né? Na mesma época. A Constituição do México, inclusive, é um pouco antes. Direito de segunda geração. Professor, Pode falar. tem a ver também com a Revolução Industrial do século XIX, né? Isso. Que a primeira foi da Começa francesa, ali no... Oi? que a primeira geração foi da Revolução Francesa, no século XVIII, Exato. que aí se estendeu, naquele período, até a Revolução Industrial, que houve a passagem para a segunda geração. Isso. Eu falei Revolução Industrial, mas eu penso, um momento que antecedeu a virada de mesa dos explorados, né? Então, teve a Revolução Industrial, que fez o industrial crescer e achatar o proletário ali. Aí teve, na virada de mesa do proletariado, é que tem
o surgimento, a demanda, né, desse pessoal por direitos de segunda geração, que daí sim, direitos positivos, direitos prestacionais, direitos que se exige que o Estado faça alguma coisa para sanar, para resolver, para melhorar essa situação de injustiça, certo? Então é esse o contexto em que a coisa surge. Na sequência, é claro, movimentos pendulares, aí você tem muito ao céu, depois muito ao mar, né? Quando o Estado começa a dar demais, aí você tem uma necessidade de uma nova equalização, e daí é o momento em que se valoriza essa questão do Estado democrático de direito e se olha para os direitos não mais puramente individuais, mas sim os direitos de índole coletiva, que não tem titularidade definida, que são os direitos de terceira geração de menção, os direitos de fraternidade, né? Já é uma coisa mais moderna. Os de quarta e de quinta, primeiro, nunca cai em prova. Não vou dizer nunca, porque já caiu, né? O CESP já cobrou, mas não é um negócio que cai sempre. O Bonavides faz a distinção entre geração e dimensão, né? Distinção não, ele privilegia o termo, a palavra dimensão, porque ele afirma que geração pressuporia a existência de uma superação de uma geração pela outra. Não concordo, mas também não faz a menor diferença. Então, ele chama de dimensão de direitos. Na prova, normalmente vem como? Vem assim, primeira geração / dimensão. Certo? E ele acrescenta, depois de uma certa altura na obra dele, depois de até um certo momento, ele só usava as 3 primeiras. E daí ele colocava o direito à paz, que está em quinta ali, na terceira geração, que é o direito de natureza coletiva, né? Você não consegue determinar quais são os seus titulares e, portanto, se enquadra perfeitamente num direito de terceira geração de menção. Como eu não tô sem lousa, né? Tô sem nada que assim que me permita desenhar para vocês, escrever, eu acabo indo e voltando, tá? Então, se estiver muito confuso, se estiver ficando alguma dúvida, vocês vão mandando aqui para mim no chat que eu vou respondendo. Então, exemplos de primeira geração, que eu não falei, exemplos de direitos de primeira geração. Todas as liberdades, né? Liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade religiosa, a inviolabilidade de domicílio, inviolabilidade de intimidade, direitos civis e políticos. É isso que vai vir na sua prova, tá? Tem um pacto da ONU especificamente sobre os direitos de primeira geração de menção e é o Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Beleza? De segunda geração, características ainda são, tá? Normas de natureza programática. Por quê? Porque como demanda grana, demanda investimento, são ideais a serem buscados, são programas a serem implementados conforme for havendo a disponibilidade de recursos. Então, neste pacto, no segundo pacto, né, no Pacto dos Direitos Sociais, Culturais e econômicos, sociais, econômicos e culturais, esse pacto ele já fala que são direitos de implementação progressiva, a depender da disponibilidade do dinheiro dos estados. Isso é a crítica que vem sendo feita atualmente, né? Que já não adianta mais ficar enchendo as constituições de direitos, não adianta colocar o transporte no caput do artigo 6º, porque no momento que você coloca o transporte lá, nada muda na vida das pessoas, é um simples comando, um simples programa a ser buscado, né? Então, direitos de segunda geração são os direitos sociais, econômicos, culturais, são direitos de prestação, você tem que fornecer as coisas para as pessoas e normalmente vem educação, saúde, previdência, lazer, cultura, tudo isso como direito de segunda geração ou dimensão. Alguma coisa aí, Everton, que eu esqueci? Tranquilo, estou anotando tudo aqui. Exemplo de direitos de terceira, pode falar. Estou anotando tudo aqui. Tudo que está falando está um risco só aqui. Direitos de terceira geração de menção. Exemplos. O que vem na prova é o direito ao meio ambiente, tá? Direito à autodeterminação dos povos também pode aparecer, que também são direitos de natureza que não têm titularidade definida. Direitos de quarta geração e de quinta geração, eles vêm divididos. Né? Porque Paulo Bonavides resolveu criar a própria dele e o Norberto Bobbio também colocou a dele na obra dele.
O do Paulo Bonavides está lá, ó, tá no material do Everton ali. É o DIP, né? Democracia, Informação e Pluralismo. Não vale a pena a gente gastar falando muito das características de cada um deles, né? Porque não cai, tá? É só importante você saber que existe e você só vai levar isso para a sua prova e se o examinador mostrar para você que sabe disso. Então, assim, se no enunciado da questão, nas respostas das questões, vierem só as 3 gerações de dimensões, sem fazer menção a nenhuma outra, você vai ficar nela, certo? Só se ele falar, ou no enunciado, ou na questão sobre a existência de uma 4ª geração de dimensão, é que você vai ver se ele está adotando a linha do Bonavides, Democracia, Informação e Pluralismo, ou a do Bobbio, que é que trata da engenharia genética. No material do Everton ali, ó, o de 5ª geração, tá só o do Bonavides, tá? Que é o direito à paz. O direito à paz é o do Bonavides. O do Norberto Bobbio é o biodireito ou os direitos de bioética, né? São questões envolvendo, além da engenharia genética, mentira, biodireito e bioética é o de 4ª geração. De 5ª geração do Bobbio é o direitos das novas tecnologias, né, relacionados à tecnologia da informação. Do Bobbio? Então, de ambientes virtuais, ciberespaço, essa a parte ali da 5ª geração do Bobbio, tá? Então, direito à paz, você vai fazer um asterisco aí no seu material. Paz. Se vier sem contar nada de 4ª ou 5ª geração, você vai jogar o direito à paz onde? Como direito de 3ª geração, tá? Por quê? Porque é um direito de caráter coletivo, de titularidade indefinida, não é nem prestacional, nem direito negativo ou abstencionista, ele é um direito de 3ª geração. Você só vai jogar ele na 5ª geração se o examinador te contar o segredo, que é o que ele quer. Isso. Certo? Beleza aí? Beleza. Muito bem. Então, ficou alguma dúvida aí, quem está nos acompanhando, sobre essa questão das gerações, dimensões? Conseguiram fazer a associação aí com a historinha, para não ter erro? Ótimo. Muito bem. Agora a gente vai para os aspectos gerais do artigo 5º, tá? Primeira coisa. O artigo 5º fala assim, todos são iguais. Deixa eu abrir aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O que aconteceu? Deu trabalho. Olha o Focus Concurso aí presente. Opa! E aí, Focus? Já joga lá que tá tendo essa live aqui no site do Focus para nós dar uma bombada nisso aqui. Compartilha aí. Tá, o meu celular apagou aqui do nada sozinho, não sei o que aconteceu. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Eu nem vou falar do tanto que a Constituição se preocupa com igualdade, porque se Deus... não vai dar tempo, né? A gente vai ter que fazer outra. Vamos combinar de fazer uma na minha agora, na próxima... Para a gente revezar aqui. Porque eu ia falar, é tão redundante o negócio, porque ele fala assim, todos são iguais perante a lei. Sendo assegurados aos brasileiros e estrangeiros do Brasil a inviolabilidade, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e segurança. 2 pontos. Inciso 1. Os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, assim, só nesse pedacinho aqui, e fora que a igualdade é o que domina toda a Constituição Federal, né? Então, você tem como centro, o epicentro de normativo da Constituição, a dignidade da pessoa humana. De um lado, você tem a liberdade e do outro lado, a igualdade, como os pilares de um Estado democrático de direito decente. Então, a Constituição Federal vai ter isso o tempo inteiro, especialmente a igualdade e liberdade. Muito bem, estou divagando. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se, aí aqui que eu quero falar, brasileiros e aos estrangeiros residentes.
Então, a gente abre um parênteses aqui para falar sobre os destinatários dos direitos fundamentais, né? Então, literalidade da Constituição. Se vier na sua questão da prova dizendo que cabe aos brasileiros e estrangeiros residentes, copia e cola do artigo 5º, você vai fazer o quê? Vai marcar. Tá? Vai marcar. Não tem como. Porque se o cara copiar e colar o 5º caput, ele vai... Como que ele vai fundamentar uma resposta diferente? Está na Constituição copiado e colado. Agora, se ele fizer qualquer tipo de desenvolvimento de ideia em cima disso, aí nós vamos falar agora. Primeiro, brasileiros todos têm direitos fundamentais. E outra, o que faz de um direito ser considerado um direito fundamental? Se eu te pedisse agora, Everton, para você conceituar para mim, o que é um direito fundamental? Um direito fundamental é aquele que é extensivo a tanto pessoa física como pessoa jurídica. E você está exemplificando. Eu quero o conceito. O que faz a vida ser um direito fundamental? O que faz a igualdade ser um direito fundamental? O que faz um direito fundamental? Oi? ligação aqui, voltou? Voltou. Pronto, caiu. Pode repetir que caiu aqui. O que faz um direito ser fundamental e o outro não ser fundamental? O que dá a ele essa credencial de direito fundamental? De estar positivo na Constituição. Você está me falando isso porque tem uma questão recente de prova do SESC que perguntou isso. Esse é um ponto. Por que esse é um ponto que foi ponto de prova? O fato de a CESP falar para nós que o direito é fundamental e ganha a característica de fundamental quando ele está previsto na Constituição. Por causa de uma distinção que a doutrina faz entre direitos humanos e direitos fundamentais. Mas isso não... Se eu escrever o direito a, sei lá, a passear com o cachorro, por melhor que seja o direito dos animaizinhos, como um direito fundamental, ele é bem... Não adianta eu escrever ele na Constituição, porque o papel aceita tudo. Se o SESC perguntar, você vai responder ok. Por quê? Porque a gente tem precedente e porque ele aborda isso nesse aspecto de direitos humanos ser previsão na órbita internacional e direitos fundamentais ser uma previsão na ordem doméstica, na Constituição. E tem um terceiro ponto, direitos da personalidade são aqueles previstos no Código Civil. Mas isso é uma questão de nomenclatura, não é uma questão ontológica de ser, de fazer um direito ser fundamental. Um direito é fundamental quando ele é de uma pessoa só pelo fato dela ser pessoa. Independente do lugar que ela esteja, independentemente de qualquer das características pessoais dela. Ele é direito, ele é tão direito que qualquer pessoa só pelo fato de ser tem. Por isso que você tem o direito à vida, eu tenho o direito à vida, todo mundo tem o direito à vida. Independente dele estar aqui, dele estar lá na Arábia, estar lá na puta que o pariu, ele tem o direito. Então, essa é a essência da fundamentalidade. E se isso é inerente à pessoa do ser humano, logo, qualquer ser humano tem. Certo? E é por isso que não é só o brasileiro e o estrangeiro residente que tem. Porque se é um direito do ser, qualquer ser vai ter. A Constituição diz brasileiros e estrangeiros residentes. O Supremo disse o que em relação a isso? Disse que é brasileiros, estrangeiros residentes e estrangeiros não residentes. Tá, quero fazer uma prova discursiva linda e caiu essa pergunta. O que você vai dizer? Você vai dizer que não é unânime da doutrina essa posição. O José Afonso da Silva, por exemplo, diz que a Constituição, 5º, direitos fundamentais, só é para brasileiro e estrangeiro residente. Se você não está prestando atenção, pare tudo e olhe para mim agora, porque eu estou dizendo posição minoritária, tá? Estrangeiro, brasileiro residente. Por quê? Porque ele diz que o estrangeiro não residente vai procurar socorro não na Constituição, nos tratados internacionais. Certo? Ele não fica desprotegido. Porque se o direito é fundamental, ele é fundamental. E se não tem na... A Constituição é um copia e cola disso aí. Então tem aqui e tem fora. O que você pode fazer com base na Constituição, demandar esse direito aqui. Exigir que esse direito seja cumprido aqui no Brasil. Então, isso ele tem. E por que tem? Porque a gente não consegue conceber, por exemplo, um estrangeiro turistando no Brasil, vem passar o carnaval.
Chegou no aeroporto, a Receita Federal resolveu pegar a mala dele. A Polícia Federal resolveu prender ele. Por quê? Porque sim. Porque você é um estrangeiro de passagem. Então você vai ficar aqui. Então você não pode entrar, você não tem direito à liberdade, você não tem direito a entrar acompanhado de seus bens, e você nem pode reclamar disso por meio de um habeas corpus, porque está preso, ou de um mandado de segurança, porque está com a bagagem presa. Você consegue visualizar isso na sua cabeça? Então é uma coisa que muitas vezes a gente não leva para a prova, porque não problematiza isso de uma maneira prática. Porque você sabe e, às vezes, só não sabe que sabe. Né? Então, é simples assim. Então, o brasileiro tem, o estrangeiro residente pela própria Constituição tem, e o estrangeiro não residente também tem pela jurisprudência do Supremo. E mais, tem direito no quinto que é só do estrangeiro. Tem direito no quinto que é só do estrangeiro, que é a não extradição, por exemplo, no caso de crime político ou de opinião do estrangeiro. Então, tanto tem que o próprio quinto prevê isso. Pessoa jurídica, você já me falou que sabe que tem, né, direitos fundamentais. Tem todos os direitos fundamentais? Não tem todos. Por quê? Pela própria natureza da pessoa jurídica, pelas características da pessoa jurídica. Então, são essencialmente os direitos procedimentais. O que são os direitos procedimentais? Os direitos relacionados ao devido processo legal. Juiz natural, ampla defesa contraditório, vedação às provas ilícitas. Agora, tudo que diz respeito à natureza corporal, a pessoa jurídica evidentemente não tem. Né? E nós temos também direitos específicos de pessoa jurídica na Constituição Federal, que é o 29. Deixa eu ver se é o 29. O quinto 29 diz: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua reprodução. Para a sua utilização. Bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, grife, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, eu tenho ali até uma certa altura direitos de pessoas físicas e nome de empresa é um direito típico de pessoa jurídica, direcionado para a pessoa jurídica. Então, tem direito sim e tem direito que é só dela também. Certo? Tudo certo aí? Tudo certo. Professor, bem que você falou que a live de 1 hora passa assim, né? Eu falei, não adianta você se preocupar de preparar muito material e de não sei o quê, porque é só bater um papinho, pum, passou. Daqui a 5 minutos está encerrando a live. Aí a gente pode marcar para outra oportunidade. Vamos marcar. Vamos seguir aqui no estudo. Eu estou pensando em gravar um curso, viu, Everton, específico dessa parte que cai em todos os polícias e o pessoal. E ter esse curso, quero esse curso pronto antes da PF-PRF, né? E daí sim, moer toda essa parte com base, especialmente na jurisprudência do SESP. Toda a parte dos direitos fundamentais e a parte de segurança, que é o que está em todos os... Porque agora a gente fica com muito reta final, né? Isso. É importante, é legal, e quem já está voando eu recomendo, mas fica muito limitado. Você pegar um curso de direito constitucional, por exemplo, nós só conversamos 1 hora aqui. Tá quase acabando já a nossa hora. E sobre gerações, você vê o comecinho. Até aquecer o negócio, já passou 1 hora. Aí você pega um curso de reta final de direito constitucional de 2 horas, você só vê pincelada. Entendeu? Por isso que eu gosto de ir falando e derivando o que a gente está falando. Porque aí você consegue passar por uma coisa, por outra, e com isso, né, ver um pouco mais de conteúdo. Isso mesmo. Vamos pular lá para os tratados, antes de fechar, de cair? Tratados. 5º parágrafo 3º. A questão que vai cair na sua prova, com certeza, primeiro, né? Tá em voga a questão do direito à vida, tem que ficar muito ligado, né? Especialmente relacionado à possibilidade de aborto. Então, eu vou falar rapidinho do direito à vida ali, e daí a gente deixa o restante para a próxima mesmo, já que já está na tela aí. Isso. E tem uma grande chance de cair por conta de toda a polêmica que envolveu o aborto da menina de 10 anos, né? Então, nós temos o direito à vida. Uma coisa interessante, que muita gente, você sabe, você só não sabe que você sabe, de novo.
que o direito, a gente não discute em direito quando que começa o direito à vida, quando que começa a vida. Tipo, você não fica discutindo qual que é o início da vida, qual que não é, qual que é o fim da vida, qual que não é. Não, nós estamos discutindo aqui, e é objeto de discussão no Supremo, a análise do início da proteção jurídica da vida. Onde começa a vida, para você pode ser num momento, para a igreja pode ser para outro, para ciência pode ser para outro, para medicina é para outro, mas o que interessa para nós estudando é o início da proteção jurídica da vida. Questão manjada do CESP, que caiu na sequência, né, muito próximo, foi a questão do direito à vida e direito à vida digna, que daí você tem uma mistura no mesmo direito. Olha que loucura isso. No mesmo direito de direitos de primeira geração e de segunda geração. É uma eficácia bilateral. Porque a vida, enquanto vida, de não poder ser morto pelo Estado, é um direito de primeira geração, porque você tem uma abstenção estatal. Enquanto que você, no direito à vida digna, pode ser que você exija do Estado prestações. Porque se você está com fome, o Estado tem que te dar comida. Se você está sem casa, o Estado tem que te dar moradia. Se você está sem cultura, o Estado tem que te dar oportunidade. Você tem que estar sem trabalho, entende? Então é uma dupla eficácia do direito à vida. É um direito tanto de não ser morto pelo Estado, como um direito de ser provido pelo Estado para que você tenha uma vida digna. Aí a gente tem questões relacionadas a... Daria para falar 1 hora só do direito à vida, né? Mas eu tenho, no máximo, eu tenho 2 minutos agora. 3 minutos. Tem a questão do aborto, que o Código Penal já descriminaliza 2 situações, que é o de risco de vida para a mãe e o aborto decorrente de estupro. Essa foi a grande questão envolvendo a menina de 10 anos. Por quê? Porque este direito é assegurado, inclusive, para pessoas adultas. Então, com maior razão, também seria assegurado para a menina naquela situação, certo? Ainda que não tivesse demonstrado efetivamente o risco de vida para ela. Aí a gente entra num outro conflito que envolve a liberdade religiosa e esse dispositivo do aborto, que daí já daria uma outra grande discussão, que é até onde vai a liberdade religiosa para tratar, né, de maneira pública essas questões, como foi o caso. Então, o aborto no Código Penal é risco de vida para a mãe e no caso de estupro, gravidez decorrente de estupro. Aí o Supremo, na ADPF 54, tratou do aborto do feto anencéfalo, né, que ampliando as hipóteses, dando uma interpretação conforme ali ao Código Penal, para incluir isso numa hipótese de descriminalização. E a gente volta daí para falar, né, dessa DPF 54 e da ADI 3510. Né? Dá tchau aí, Everton, que vai acabar, vai cair. Daqui a 2 minutos acaba. Aí a gente marca para outra oportunidade. E a gente continua. Pessoal, muito honrado e agradecido pelo convite do Everton, viu? Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, o tempo é curto, né? Vai cair. E a gente volta para conversar mais. Né? Tá bom. Obrigado, professor. Beleza? Fico muito grato pela sua participação, viu? Imagina, eu que agradeço. Um abraço. À disposição aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.